Buenas, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você não tiver inscrito, hein? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segundo livro da meta de 2022 que eu finalizei a leitura. E eu estou falando deste pequeno livro, a versão Pocket, não sei se tem outra versão, do livro Assassinato na Casa do Pastor, de Agatha Christie. Vou tirar aqui a minha colinha para me ajudar aqui a falar um pouquinho sobre o livro. Vem, colinha, aí. Olha, a colinha é do tamanho do livro praticamente. E o primeiro ponto, a primeira anotação que eu fiz foi bastante diálogo. Sim, uma das coisas que me chamou a atenção, um dos pontos que me chamou a atenção com relação a este livro é a quantidade de diálogos que tem. Isso, por um lado, é muito bom porque torna a leitura mais dinâmica. Rapidinho você lê um livro desse aqui que tem 284 páginas, por conta dos diálogos acaba sendo realmente uma leitura mais dinâmica, mais rápida, e nesse sentido eu achei positivo. O lado ruim, pra mim, na minha opinião, é que eu gosto de descrição, um pouco mais de descrição do que tem aqui. Aqui nesse livro, por exemplo, o nome do personagem do pastor, é um dos personagens que aparece quase que 90% da história, só vai ser revelado para nós depois da metade do livro. E o nome dele, assim, não tem nada de impacto com relação ao assassinato, com relação à investigação. Então, na minha opinião, já poderia ter sido dito lá no início do livro, mas isso é uma questão particular de cada um, né? Tem gente que não daria muita bola para isso, eu dei um pouco de bola para isso. A história é bem produzida, factível. Ah, olha que análise profunda, hein? Factível. O que acontece é uma história de um assassinato que ocorre na casa do pastor. E aí acontece todo um processo de investigação para se saber quem cometeu o assassinato. E a Agatha Christie coloca como suspeitos muitas pessoas e ela faz uma trama muito bem elaborada para que você acredite até o final do livro que todos os suspeitos são suspeitos potenciais. Um romance policial muito bem produzido, tem umas reviravoltas muito legais, uma leitura fluida, acredito eu que muito por conta do excesso, né, da quantidade de, não excesso, né, mas da quantidade de diálogos, te prende, né? Eu lembro que cada vez que eu pegava esse livro eu li uns 4 ou 5 capítulos de uma tacada só, porque a Agatha Christie me pareceu muito objetiva nesse livro. É uma história bem humorada, a gente analisa aqui o título, né? Assassinato na Casa do Pastor. Sim, temos um assassinato, mas a Agatha Christie consegue escrever de uma forma tão leve, tão descontraída, que tem assim os seus rompantes de suspense, né? Mas na grande parte dele é uma leitura cômica investigativa. Eu acho que eu definiria mais ou menos assim. Pouca descrição dos personagens. Ah, sim, isso aqui eu já comentei, né? Porque ela não faz uma narrativa, uma descrição muito longa dos personagens e dos cenários. Eu sinto falta pela questão da imersão na leitura, na história, tá? Para eu me sentir mais conectado com os personagens, me conectado com o ambiente. É a questão da imersão mesmo. Para eu me sentir dentro da história, eu preciso de uma descrição maior, mas isso é uma coisa minha. Semi-interativo com o leitor. Sim, por que é semi-interativo? Aqui, deixa eu mostrar para vocês, é muito interessante. Basicamente, a gente lê o livro sob a ótica, né? Levando em consideração a narrativa do pastor. Então o pastor vai contando o que aconteceu, as impressões dele sobre cada pessoa e tal. E em alguns momentos do livro, ele coloca alguns mapas do local onde aconteceu o assassinato e o local onde é a casa dele, enfim. Então ele lê, ele conversa contigo, para vocês talvez tentarem ajudar na resolução do assassinato, do mistério. Ele coloca ali assim alguns mapas e ele acaba interagindo, poucas vezes, mas ele acaba interagindo em algumas partes com o leitor e isso é legal, é diferente. Eu não esperava esse tipo de interatividade no livro. Muito bacana. Resumindo, pessoal, eu daria assim entre 1 e 5 estrelas, eu daria 4 estrelas para esse livro, porque é uma leitura muito agradável. Só não dei 5 estrelas porque realmente para mim faltou um pouco mais de descrição dos cenários e dos personagens, mas é uma ótima leitura. Aliás, eu recomendo esse livro para aqueles que estão iniciando o processo de leitura, que querem um livro literalmente pequeno, que seja fácil de ler, que seja fluida a leitura e que seja bem dinâmica por questão de diálogo. Tem muitos diálogos, né? E para quem quer conhecer um pouquinho do universo da Agatha Christie, eu comecei com esse livro. Tem um outro livro lá que tá na meta agora para 2022 para eu ler, que é o Nêmesis, e eu não sei como é que vai ser, não sei se vai ter a mesma quantidade de diálogos, mas eu estou bem curioso para ler aquele outro livro. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.